como biólogo dentro de uma mesa de agricultura regenerativa. Eu acho que para mim é um dos principais pontos. Como é que eu, biólogo, que fiz mestrado em ciências ambientais, doutorado em biodiversidade, trabalhei com PCTs no meu mestrado, no meu doutorado, como que eu cheguei para esse momento de falar de agricultura regenerativa? Eu acho que o principal passo, o principal ganho que eu falo aqui é mostrar que o biólogo não é reduzido, porque muitas vezes a gente se reduz em, às vezes, algumas consultorias de levantamento de fauna e de flora, que são mega importantes e que a gente sabe fazer muito bem, mas a gente não faz só isso. Então eu acho que esse é um dos principais pontos que eu sempre defendo como biólogo e que eu sempre quero fazer. Então tem um pouco da minha vida aí. Eu fiz um pós-doutorado em ciências ambientais, pós-doutorado em economia ambiental pela UFRJ, montei a minha empresa, onde eu falei alguns meses atrás, Regenera Soluções Sustentáveis, é uma empresa de consultoria ambiental. Sou consultor do Instituto Gaia, um projeto lindo de restauração aqui no corredor do Jauru, e também sou secretário executivo do Pacto PCI de Barra do Garças, que era uma política do governo do estado do Mato Grosso, virou um instituto que tem desenvolvimento de agricultura, agropecuária regenerativa, e a intenção é trabalhar isso cada vez mais no estado, né? Trabalhar formas sustentáveis de produção, aliadas à governança, aliadas às pessoas e tudo mais. Quando a gente pensa em agricultura regenerativa, a gente vai desde lá atrás, né? Agropecuária regenerativa, a gente vai desde lá atrás pensando no Acordo de Paris, né? Onde o Brasil é signatário e que a gente quer limitar o aumento da temperatura global, né? Até 2030. Então, assim, a gente tem que tomar medidas urgentes, né? Segundo os 17, né, que a gente tem, a gente destaca dois grandes, que é ações climáticas, que é para tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas, né? E acabar com a fome, né? Acabar com a fome alcançando a segurança alimentar e promover a agricultura sustentável. E como que a gente consegue isso? Uma das ações muito claras para a gente fazer isso é a agricultura, florestas e outros usos da terra, né? Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar em conversão de uso da terra. O que é conversão de uso da terra? Quando a gente transforma o nosso uso atual de alguma coisa para outra, né? A gente converte. Por exemplo, antigamente era floresta, daí houve o desmatamento, daí geralmente quando, né, há o primeiro desmatamento entra a pecuária, daí houve o primeiro uso de transformação de uso da terra, daí depois a agricultura veio muito forte, né? Soja no estado do Mato Grosso aí veio para expandir, então trocou era pecuária, agora troca para a agricultura. Será que essa troca precisa ser uma troca? Ou será que a gente pode trabalhar de outras formas regenerativas no solo, de outras formas integradas? E daí, para isso, surgiu lá atrás um programa do governo federal chamado Programa Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, que acho que 4 anos atrás, ele mudou para o ABC+, e suas tecnologias, que é o Programa de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, né? Onde a gente tem práticas de recuperação de pastagens degradadas, onde esse ano também foi lançado o Plano Nacional de Recuperação de Pastagens Degradadas, que também tem incentivos financeiros para melhorar a questão de produção do solo. Sistemas de plantio direto, onde a Carla falou bem, é uma forma que a gente tem para manter o solo não exposto, né? Que daí você mantém a qualidade do solo, melhora, e também melhora a questão da composição químico-física e do estoque de carbono, que eu vou falar bem superficialmente, o Matheus é mais especialista que eu, ele vai falar melhor. O grande destaque, e onde eu trabalhei também há algum tempo, é sistemas de integração na agropecuária floresta, né, e os sistemas agroflorestais. Então, sistema de integração na agropecuária floresta são 4 modalidades, daqui a pouco eu falo, e todas as 4 vêm para trabalhar com essa redução, né, com essa integração, com esse aumento de produção, produtividade e a redução do desmatamento, né? Florestas plantadas, podemos ser elas tanto de exóticas, principalmente eucalipto, né, e teca aqui no estado de Mato Grosso, ou também florestas plantadas de espécies nativas, para uso comercial também, não só madeira, mas os seus produtos e subprodutos. Os bioinsumos,
que é uma técnica que vem ganhando força muito fortemente em todo o Brasil, com as suas ressalvas, principalmente da origem das cepas e do controle do desenvolvimento dos produtos. Então, bioinsumos é legal? Muito legal, mas, por favor, sempre façam acompanhado de técnicos experientes e que saibam fazê-lo, porque senão a gente pode criar um problema muito maior do que uma solução. Sistemas irrigados, né? Trabalhar isso. Esse é um ponto que, para mim, como biólogo, é um dos mais sensíveis, porque até quando que a gente vai ter essa mensuração e esse controle da disponibilidade hídrica, manejo de resíduos na produção animal e terminação intensiva. Então, isso aqui são os programas, principalmente indicados pelo esse programa ABC+, e suas tecnologias. E, como eu falei, o ILPF tem uma grande oportunidade, né? A gente tem aí, segundo o MapBiomas, até ano passado, 2 anos atrás, 160 milhões de hectares de área de pastagem, 90 milhões mais ou menos com algum nível de degradação, e que se a gente utilizasse 10% disso, ampliasse 10 milhões, por exemplo, a gente teria o potencial de 38,28 milhões de toneladas de sequestro de CO2. Daí, com 10% de melhoria dessas áreas degradadas, a gente chegaria no na nossa meta do NDC. Então, é uma coisa que o Brasil está criando, né? Tem esse Plano Nacional de Recuperação de Pastagens Degradadas, a JAICA está tendo um investimento muito forte. Então, assim, se a gente conseguir cumprir isso e melhorar essas áreas que já estão degradadas, a gente consegue aumentar a produção, aumentar a produtividade e bater a nossa meta junto à NDC. Então, a gente estima aí 10 a 90 milhões de toneladas de sequestro de CO2 com tecnologias, incluindo a ILPF. E o que é ILPF? 4 metodologias, podendo ser lavoura-pecuária, lavoura-floresta, pecuária-floresta ou lavoura-pecuária-floresta. As 4 tecnologias são dentro do ILPF e são sustentáveis, aumentam a produtividade, reduzem a intensidade de emissão de carbono e aumenta a promoção de sequestro de carbono no solo. Então, a gente ajuda na melhoria da retenção dos resíduos culturais, no revolvimento mínimo do solo, né? Como o plantio direto. Quanto menos a gente revolve o solo, melhor a gente mantém a estabilidade e maior a gente aumenta o estoque de carbono. Manejo da integridade de nutrientes, e a gente diminui a necessidade de químicos para a produção, né? E tem a questão da rotação de cultura. Quando a gente faz 2 culturas diferentes em um mesmo espaço, a gente faz com que uma ajude a outra. Então, a gente diminui a necessidade de intervenção no solo e aumenta a qualidade. Então, isso é uma agricultura conservacionista, de regeneração, né, e tudo mais. E quando a gente fala nisso, né, que é uma das coisas principais, para que a gente está fazendo agricultura regenerativa? Para que a gente está fazendo isso? Para que a gente está... Para quê? É só para cumprir uma lei ou só para ajudar com alguma coisa? Né? A doutora falou para a gente, como é que a gente pode trabalhar? Como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode desenvolver? Tem um projeto muito legal que chama Bezerro Sustentável, do Pantanal, que ele trabalha muito com essa questão da agricultura regenerativa. E ele mostra muito como que a gente pode usar espécies nativas para a produção sustentável. Então, a gente sabe que o maior sumidouro, né, o maior compartimento de carbono é o solo. O solo tem um limite, né? Ele é um sumidouro bacana, mas ele tem um limite. E como é que a gente pode aumentar esse limite não, mas como é que a gente pode aumentar o nosso estoque? Através de ações como implantação de florestas. Então, se a gente tem um solo bem trabalhado, um solo bem manejado, integrado com outras culturas, integrado com outras atividades, a gente pode aumentar muito mais o estoque de carbono, fazendo com que a agricultura se torne, na verdade, né, um banco de carbono. Né? A gente pode virar isso, na verdade, é o que já vem acontecendo em alguns lugares. A gente consegue virar, e daí sair dessa agricultura que a gente fala que desmata, que só faz ruim, né? Que só aumenta a temperatura global, na verdade é para ser ao contrário, para ajudar. E como é que funciona isso, né?
Como é que funciona isso? O que influencia esse acúmulo de carbono no solo? Temperatura e precipitação, né? O tipo do solo, o relevo, né? Isso tudo interfere nessa qualidade desse acúmulo, né? Desse carbono. Os micro-organismos do solo, cadê a professora lá que falou antes? Os micro-organismos do solo, um solo mais rico, a gente tem uma maior capacidade de trabalhar, né, tanto a parte nutricional quanto a parte de carbono desse solo, então por isso que a gente fala que a gente diminui a necessidade de químicos, né? Um solo menos rico, mais empobrecido de micro-organismos, a gente não consegue ter esse trabalho tão forte, então a gente precisa de uma intervenção maior. O manejo do solo, quanto menos a gente fizer revolvimentos, trabalhar de uma forma agressiva, e a gente conseguir trabalhar, não quer dizer que não pode. Não estou falando que, eu não posso, então nunca mais trabalhar com um trator lá na minha fazenda. Claro que pode. E se for para trabalhar, se for para melhorar a produção, se for para melhorar os processos, claro que pode. Mas se a gente consegue fazer um planejamento produtivo, um planejamento pensando que se a gente diminui a mecanização, a gente diminui a emissão de carbono, a gente diminui a liberação dos nutrientes, então a gente aumenta esse nosso cofre de carbono, esse nosso estoque, e aumenta a possibilidade de manutenção, de automanutenção dentro do próprio sistema. E as características do solo, né? Um solo arenoso, com certeza, tem menos capacidade do que um solo argiloso. Por quê? Por vários motivos dessa característica do pró-solo. Mas só que a gente trabalhou, coincidentemente, em um projeto lá no Maranhão. Eu e Matheus. Não sabia, a gente não sabia, fiquei sabendo só quando me falaram da mesa, quando apareceram os palestrantes. E lá no Maranhão é 80% areia. Quase 80% areia. Daí você fala, como é que você vai produzir em quase 80% areia? Estruturando o solo. Criando palhada, criando características. Então você vai alterando o tipo de solo para você ter uma produção. Então uma produção que era de 20 sacas por hectare, lá já chegou a quase 60 sacas por hectare. Só trabalhando de forma sustentável, estruturando. Então não precisava de mais área, precisava de melhorar a tecnologia. Então, melhorando a tecnologia, você consegue ter uma maior produção numa mesma área. E como é que a gente avalia isso? É o estoque da situação atual menos o estoque da situação inicial. Então, você faz agora. Que nem agora a gente está no projeto lá de restauração. A gente vai coletar agora o solo. Daqui a 3 anos a gente vai coletar de novo. Qual que é a diferença? Esse é o estoque. Essa é a quantidade que a gente tem. Será que a gente aumentou o estoque ou será que a gente diminuiu? Né? A rede tem um protocolo de bolsa que é bem legalzinho, quem quiser está lá disponível e tal. E aqui é só um leve figura do balanço, né? Tem que emite e tem captura. A pastagem faz a capturação do carbono, a árvore, a plantação. Então tudo isso tem também, no mesmo sentido que a gente emite para colher, com trator e tudo mais, a gente também tem um processo, né, de mitigação do carbono. Por isso que inclusive o etanol é o etanol ele é mais sustentável do que a gasolina, porque mesmo que na sua produção ele tem uma mitigação maior do que o diesel ou a gasolina, por exemplo. Então, quando a gente faz um pelo outro, é a pegada de carbono do estoque. Aqui é só um exemplo para vocês verem, por exemplo, a emissão anual de carbono de uma fazenda em LPF, 3,84. E a gente tem um balanço anual de menos 0,86, só com ILP. E quando a gente tem o ILPF, a gente aumenta o potencial de mitigação muito maior. Então a gente está aqui nesse processo, nessa pegada dessa fazenda com 7 anos, nessa metodologia, nessa modulação, a gente está mitigando mais do que emitindo. Então assim, a floresta, esse tipo de produção está sendo mais sustentável. Rapidamente, desafios do ILPF, necessidade de melhoria administrativa, capacitação, pagamentos por serviços ambientais, a gente até conversou mais cedo que ILPF pode gerar, ainda não gera, mas poderia gerar, e a venda no mercado voluntário de carbono, que é mais uma renda para o
para o produtor. Então a gente pode crescer em mais de 40 milhões de hectares de pastagens degradadas, ter mais conhecimento. Isso tudo o biólogo pode fazer junto e trabalhar junto. Porque o biólogo trabalha com solo, microbiologia, com ecologia, então tudo isso o biólogo pode estar aí. Eu estou aí. Eu coordenei um projeto por 2 anos, onde a gente mudou a vida de 6 assentamentos rurais, trabalhando e incluindo ILPF com nativas, onde eles tinham produtos e subprodutos. E é isso. Só para falar onde eu estou hoje em dia, sou da Regenera, presto consultoria para o Instituto Gaia aqui de Cáceres, e também sou secretário executivo do Instituto PCI, do Pacto PCI de Barra do Garças. Obrigado.